Salve Maria e São José! Pronto! Hoje, em caráter de exceção, começamos mais tarde, dia do meu filhinho João Paulo. Aí acabou que saiu tudo do lugar, né, gente? Mas dá certo, né? O importante é estarmos aqui para poder meditar sobre o abismo do nosso nada. Meditação do quarto dia dessa primeira semana de 6 dias, 16ª meditação, 19º dia do nosso retiro, beleza? Então vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Então vamos lá. Depois de meditarmos sobre os nossos pecados, maus hábitos e péssimas consequências destes em nossa vida, para conseguir melhor conhecimento de nós mesmos, consideraremos o abismo de nosso nada, a nossa fragilidade e a nossa ignorância, que nos põe como paralíticos entrevados, de todo incapazes de qualquer bondade. À luz da grandeza de Nossa Senhora, melhor aprenderemos a imensidade de nossa miséria e nos desprezaremos, confiando doravante somente em Deus. Por Maria. 1. Sou como um paralítico inerme, que desconhece mesmo a extensão de sua incapacidade. Maria ao meu lado, como uma virtude que brota de Jesus Cristo para me curar. 2. Mãe amável, virtude de Jesus para minha cura, fazei-me atento à vossa admoestação. Graça de luz para minha mente entenebrecida. Primeiro ponto, o nosso nada. Deus é aquele que é, nós somos aquilo que não é. Viemos do nada, só Deus é, desde toda a eternidade. Antes éramos nada, ninguém nos conhecia. Não ocupávamos pensamento de ninguém. Foi neste nada que Deus quis criar, misericordiosamente, para seu serviço, sua glória e para a felicidade nossa. Deus nos conserva a cada momento, em cada parcela, ainda mínima do nosso ser, a cada ação nossa, no corpo ou na alma. Não podemos viver senão em Deus. Somente nele nos movemos e somos. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28. Comparar-nos a Deus, aquele que tudo criou e conserva, autor da imensidade do universo, das maravilhas da ordem espiritual, a tudo presente com sua dominadora onipotência, com sua presença vigilante, com sua previdência inefável, na tranquilidade imóvel de sua onipresença e de sua eternidade. Como nos temos atrevido a se levantar em face de Deus? Não pode Ele aniquilar-nos com um só ato de sua vontade? Não mais nos conservando no ser que dele exclusivamente nós temos? Sim, tudo quanto há de positivo, de ser em nós, é de Deus, mantido por Deus. Que fica, pois, para nós, orgulhosos míseros, senão o nada, o vazio, o não ser. Segundo ponto, a nossa fragilidade. É frágil o nosso corpo, sujeito a todas as enfermidades e fraquezas. Um nada em nossa alimentação, no ar que nos cerca, no veículo que nos transporta, pode causar-nos a doença, a invalidez, a morte. É frágil o nosso espírito, que depende do corpo. Um pequeno acidente, uma alteração de nervos, um traumatismo qualquer pode arruinar, num momento, toda nossa ciência. O saber penosamente adquirido e de que tanto nos orgulhamos, tudo pode... Um aneurisma, acabou. Seu cérebro já
uma calúnia maldosa, ou o conhecimento de alguma ação má que cuidadosamente ocultávamos, uma palavra zombeteira, um remoque suspicaz, quantas vezes nos faz descer de todo no conceito de nossos irmãos. Qual é o conceito de honra entre os homens? Quanto vale? Quanto tempo dura? São fragilíssimos os bens materiais que acaso possuíssemos. Uma guerra, uma perturbação nos negócios, um erro de administração, tudo nos pode levar. A inveja dos outros, os ladrões, o tempo. É frágil nossa vida espiritual também. A cada momento podemos cometer um pecado mortal. Todos os nossos passos trazem a maldita possibilidade de nos afastarem de Deus. Dentro em nós sempre há o incêndio das paixões. Fora, toda a tempestade suscitada pelo gênio do mal. Como ainda confiaremos em nós, em nossas forças, em nossas possibilidades? Eita, encontrei passando e tudo isso é para mim. Cris, é para nós, minha querida. É para nós. Terceiro ponto, a nossa ignorância. Na ordem natural, que sabemos? Como nossa ciência é apoucada e cheia de imperfeições e defeitos, não diríamos melhor que sabemos somente que nada sabemos? Triste relíquia do pecado original é a nossa preguiça e inconstância, que nos impede aplicar-nos, sobretudo, às verdades de ordem mais excelsa. E fazemos de nossos conhecimentos de ciências materiais toda a orgulhosa bagagem de nosso saber. E pretendemos até ser essa única ciência. Que degradação da nossa mente. Em ordem sobrenatural, quantas vezes as luzes penetrantes da revelação deslumbram nossa acanhada capacidade. E porque orgulhosos, talvez as deformamos, resultando que nossa alma, angústias e temores penosos, que nos tolhem o progresso para Deus, por nossa culpa, ignoramos nossas más tendências, nossos defeitos. Não nos reconhece quando outros carinhosamente nos admoestam. Como é imensa a nossa ignorância. E porque, apesar de tudo, nos julgamos sábios, conhecedores de assuntos humanos e divinos, decidimos sem hesitar todas as questões, obrigando-nos todos a que perfilem nossas opiniões infalíveis. Quanta loucura, que ridículo. Mãe poderosa. E aí agora vamos olhar para esta mãe misericordiosa. Mãe poderosa, cuja fragilidade humana foi tão vencedoramente fortificada pela onipotência divina encarnada em nós. Eu vos agradeço. Nesta preparação para a minha entrega total ao vosso carinho, surpreendo-me ao ver-me tão distante de vossa riqueza e de vossa virtude. Confesso o abismo do meu nada, pasmo de minha fragilidade, deploro em lágrimas minha ignorância de todas as coisas. Elevo o meu olhar para vós, a contemplar o esplendor de graça com que Deus vos revestiu, a fortaleza inabalável com que vos confirmou em graça, a divina sabedoria com que iluminou vossa inteligência. Virgem poderosa, foi a humildade com que vos curvastes ante o onipotente na atitude de pequenina escrava que vos mereceu tesouros tão altos. Fazei-me o dom desta humildade, que me obtenha não confiar jamais em mim mesma, para me apoiar somente na força de Deus e na certeza do vosso amor fiel. Que lindo! Sim, isso é para nós. Mas sabe, cada dia que a gente lê, cada ano que a gente renova a nossa consagração, mais a gente compreende o quanto nós somos exatamente isso. Somos um nada. Mas isso não quer dizer que nós não mereçamos, né, o amor de Deus. A gente só não pode se achar melhor que os outros ou que nós podemos alguma coisa sem Ele. Jesus Cristo falou isso, né? Sim, é a Virgem Santíssima que nos conduz. E nós precisamos ter essa fé.
Porque do contrário a gente começa realmente a deixar que o nosso orgulho, vaidade, nos desvie da vontade e da santidade que Deus nos chama a ser. Então, às vezes, com a nossa humildade, que é dada por Deus, obviamente, essa graça, a gente consegue vencer as batalhas das humilhações, dos questionamentos ou das impurezas do mundo. Não dá pra gente querer mudar o mundo, mas dá pra gente mudar a nós mesmos. E aí fazer violência, né? Hoje, de manhã, a minha mãe estava falando, eu acho que às vezes, né, as pessoas que estão na vivência religiosa começam a ficar muito radical, vive na radicalidade. E isso é algo que eu não concordo. Aí eu falei, a Igreja Católica tem um nome para isso, mãe. Ela falou, qual? Eu falei, santidade. Não tem nenhum santo que não viveu a radicalidade. Não tem nenhum santo, porque eles fizeram aquilo que Deus quis. E não dá para negociar com o mundo. Não dá para fazer assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, Dom Bosco, São Bento, Santo Antônio, tem tantos exemplos. Eles fizeram violência contra si mesmos e viveram uma vida de penitência, jejum e oração. Muitos estavam criticando eles, mas Jesus, lá em João 13, que eu li ontem, deixa eu pegar aqui, rapidinho, chama assim, oração de Jesus, João 17, oração de Jesus na hora da glória. Aí ele vai rezando por nós, aí ele fala assim, eu rogo por eles, não te rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu, e eu sou glorificado neles. Eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Aí ele fala assim, eu não te peço para que você os tire do mundo, né? Eu não rogo que os tireis do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os pela verdade, e tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles sejam consagrados na verdade. Não dá para a gente viver a dualidade do mundo e das coisas do alto. Vamos ao ramalhete. Maria, mãe do Verbo encarnado, é a única flor entre espinhos, sem espinhos de miséria, fragilidade e ignorância. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo João. Glória a vós, Senhor. Ora, havia em Jerusalém uma piscina probática, em hebraico Betsatá, com 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos, dos que tinham os membros ressecados, à espera do movimento da água, porque um anjo do Senhor descia, em certo tempo, ao tanque e movia-se a água. E aquele que primeiro entrasse na piscina, depois do movimento da água, ficava curado. Achava-se ali também um homem enfermo há 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que de há muito estava enfermo, disse-lhe Jesus, queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho homem algum que me lance na piscina quando a água é movida, porque enquanto eu vou, desce outro primeiro do que eu. Disse-lhe Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, ficou são aquele homem, e tomou o seu leito, e começou a caminhar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E essa passagem é uma passagem muito bacana, porque durante 38 anos, eu estive distante, né, da cura tão necessária para minha alma. E foi exatamente aos 38 anos que Deus me chama, né? E fala, ei, você quer
Só que às vezes a gente quer e tem uma falta de esperança, né? E Jesus, ele entende a nossa fraqueza. E isso é bom, porque o homem não disse assim, eu não quero ficar são. Ele estava assim, sem esperança, mas ele continuava lá. Ele continuava lá. Então, às vezes, a gente pode parecer que estamos sem ser vistos por Deus. Nas nossas lutas, na nossa vida, parece que a gente não está sendo visto. Mas, de fato, Deus está nos vendo. Ele quer que nós estejamos com Ele. Mas Ele espera que nós sejamos fiéis, perseverantes. E aí Ele falou, vai, você não precisa entrar na água. Eu estou aqui. Pega o seu leito e vai. E ele começou a caminhar, mas ele pegou o leito. Porque ali era a cruz, né? A cruz que continua sendo para mim a minha dificuldade, as minhas limitações. Pega o teu leito, toma a tua cruz e siga-me. E assim a gente começa a caminhar, porque também a conversão ela é diária, a gente nunca está pronto, né? A gente precisa todos os dias dar um passo na fé. E assim a gente vai um dia chegar nesse caminho tão lindo do paraíso. Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 2. Todos os homens naturalmente desejam saber, mas que aproveita a ciência sem o temor de Deus? Tipo, o que adianta você conhecer a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino e você não temer a Deus na sua conversação? Não temer a Deus com os seus pensamentos que são impuros. E não se voltar para Deus com a sua entrega diária, nas pequenas coisas, né? Por certo, melhor é o rústico humilde, que serve a Deus, que o soberbo filósofo, que deixando de conhecer a si mesmo, observa os movimentos do céu. Aquele que bem se conhece, tem-se por vil, e não se deleita nos louvores humanos. Se eu soubesse quanto há no mundo, e não tivesse caridade, de que me aproveitaria diante de Deus, que me há de julgar segundo minhas obras? Não tenhas demasiado desejo de saber, porque nele acharás grande distração e engano. Os doutos gostam de ser tidos e aplaudidos por tais. Muitas coisas há de o sabê-las, pouco ou nada aproveita a alma, e muito louco é quem atende a outras coisas mais que as que servem para a sua salvação. As muitas palavras não enchem a alma, mas a boa vida lhe dá refrigério, e a consciência pura causa grande confiança em Deus. Quanto mais e melhor souberes, com tanto maior rigor será julgado, e não vivereis santamente. Por isso, não te desvaneças por alguma arte ou ciência, mas teme antes o conhecimento que dela adquiristes. Se te parece que sabes muito e o entendes muito bem, tem por certo que é muito mais o que ignoras. Não presumas de alta sabedoria, mas confessa a tua ignorância. Romanos 11, versículo 20. Porque te queres ter mais do que os outros, quando, achando-se muitos mais doutos e sábios da lei de Deus que tu. Se queres saber e aprender alguma coisa proveitosamente, deseja que não te conheçam, nem que te estimem. O verdadeiro conhecimento e desprezo de si mesmo é altíssima e utilíssima lição. Grande sabedoria e perfeição é pensar cada um sempre bem e favoravelmente dos outros, e ter-se e reputar-se em nada. Se vires alguém pecar publicamente ou cometer culpa grave, não te deves julgar por melhor, porque não sabes quanto tempo poderá preservar-se no bem. Todos somos fracos, mas a ninguém tenhas por mais fraco do que a ti. Que livro, hein? Imitação de Cristo. Recomendo Ladainha da Humildade. Tenha sempre por perto, para que você nunca distancie do que você realmente precisa querer. Nada. Querer o último lugar, querer que todos sejam melhores que você. Esse é o caminho. Leitura de Montfort, Tratado da Verdadeira Devoção, número 213.
Meu irmão, ficai certo de que, se fordes fiel às práticas interiores da devoção que vos indicarei, 2 pontos. 1. Pelas luzes do Espírito Santo, vos há de dar por Maria, sua cara esposa, conhecereis vossa maldade, corrupção e incapacidade para o bem que é só de Deus, autor da natureza ou da graça, e não consequência de tal conhecimento. Chegareis a desprezar-vos e a pensardes em vós com horror. A consagração à Virgem Maria, a consagração a Jesus pelas mãos da Virgem Maria, te dará essa posição, de você não se sentir nada além do nada, de você buscar sempre colocar Deus acima de todas as coisas e saber que se você faz algo de bom, é porque é o próprio Espírito Santo e a Virgem Maria que estão fazendo em você. A humilde Virgem Maria nos fará participar de sua profunda humildade e fará com que vos desprezeis e ameis o desprezo, sem desprezardes os outros. 2. A Santíssima Virgem fá-vos-á participante de sua fé, maior na terra do que a fé dos patriarcas, apóstolos e todos os santos juntos. Ela nos fará participar dessa fé. Que coisa linda, né? Cada ano a gente pode fazer mais, viu, gente? Cada renovação é isso. Pois vê claramente, agora, que reina nos céus, ela não tem mais esta fé. Ela não precisa mais da fé. Ela já reina e vê claramente todas as coisas, né? Mas ela não perdeu a fé, essa fé imensa que ela tinha. Ela não perdeu. Aqui fala o seguinte, ó. Ela não tem mais esta fé, pois vê claramente todas as coisas em Deus, pela luz da glória. Entretanto, com o assentimento do Altíssimo, não a perdeu ao entrar na glória. Guardou-a a fim de conservá-la na igreja militante para os seus mais fiéis servos. Quanto mais conseguirdes a benevolência dessa augusta princesa e virgem fiel, mais fé pura haverá no vosso procedimento. Uma fé pura que vos levará a praticardes todas as ações só pelo motivo do amor. Mas uma fé firme e inalterável, como um rochedo, que fará empreender e realizar grandes coisas para Deus e para a salvação dos irmãos, sem hesitar. Enfim, fé que será vosso farol, vossa vida divina, vosso tesouro da divina sabedoria, e vossa arma poderosíssima, da qual vos servireis para iluminar aqueles que estão nas trevas da sombra da morte. Nossa Senhora nos pediu, meu esposo hoje está aqui do meu lado, Nossa Senhora nos pediu para abrir um colégio. Eu já era consagrada, Márcio ainda não. Só foi possível porque ele se consagrou. E ela fez e faz todos os dias as nossas vidas serem uma doação para essa missão. Essa obra que é dela, que é de Deus, mas que precisou dos homens para ser realizada aqui nessa terra. Ela se muniu de todo o ato de consagração que eu dei a ela, que meu esposo deu a ela, e ela usa da nossa vida para atingir os outros filhos. Isso é tão grandioso, mas isso não é nada nosso. Isso não é porque nós somos melhores que ninguém, mas porque nós estamos todos os dias dando o nosso sim. E este sim, ele vai além das coisas humanas. Ele é muito maior do que a gente imagina. Mas tudo isso porque ela nos dá uma fé inalterável, inabalável. Ela dá a própria fé que ela tinha na terra para estes servos que se colocam mesmo como escravos e que abrem mão das suas próprias vontades para fazer somente a vontade de Deus. Lindo, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Terceiro, esta mãe de belo amor tirará de vosso coração os escrúpulos e temores servis e desregrados, abri-lo-á e dilatá-lo-á para que avanceis na senda dos mandamentos do Divino Filho, com a santa liberdade dos filhos de Deus, facilitando vossa marcha com puro amor, cujo tesouro ela possui. Destarte não vos deixareis levar tanto pelo temor de Deus, mas pelo amor. Havereis de considerá-lo
como o vosso bom Pai, a quem procurareis agradar constantemente. Se por desgraça chegardes a ofendê-lo, humilhar-vos-eis imediatamente em sua presença, e lhes pedirei humildemente perdão. Mas lhe estendereis a mão com simplicidade, e levantar-vos-eis amorosamente, sem perturbação, sem inquietação, e continuareis a caminhar em sua presença, sem desânimo. A diferença está aí. Muitas vezes a gente se coloca a pedir perdão a Deus na confissão imediatamente. Quando percebemos que caímos, fica um negócio no nosso coração assim, que não nos dá paz, e a gente não consegue deixar de confessar. E a gente fica ali esperando para confessar, e a gente não abre mão e vai lá confessar. E às vezes tem padres que nem, assim, tem, discernimento assim, no intuito mesmo de olhar e falar, não, filha, mas está tudo bem, e come a penitência. Não, Pai Nosso, Ave Maria. Aí você fala, glória a Deus. E isso para você é tudo. E você, acabou. Você tira aquilo do seu peso, tira aquela angústia e você se sente livre. É lindo demais. 4. A Santíssima Virgem nos encherá de grande confiança em Deus e nela. Primeiro, porque não será mais por vós mesmos que vos aproximareis de Deus, mas sempre por esta boa mãe. Todo dia que você for confessar, depois da consagração, todo dia que você for comungar, é através dela que você recebe Jesus. Todos os dias. Todos os dias ela estará do seu lado, em todas as comunhões. Coisa mais linda. Segundo, porque tendo-lhe dado todos os méritos e satisfações, para que de tudo disponha à vontade, por sua parte vos comunicará suas virtudes e revestirá os seus merecimentos, de modo que podereis dizer a Deus com toda confiança, eis aqui Maria, vossa serva, faça-se em mim segundo vossa palavra. Terceiro, porque havendo-vos consagrado a ela totalmente em corpo e alma, ela que é generosa com os generosos, há de dar-se a vós em troca, de modo maravilhoso, mas verdadeiro. De sorte que podereis dizer-lhes afetuosamente, eu sou vós